Fala galera do canal, bem-vindo ao canal. Minha maior paixão é rubro-negra, tá? Eu ia fazer em live, só que tá dando um problema aqui que tá me incomodando, eu não tô conseguindo rodar a live direito, então eu vou fazer um vídeo pra vocês aí em relação a Jorge Sampaoli, tá? Roda a vinheta. É isso aí, galera. Saudações rubro-negras e Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo. A gente tem algumas coisas para falar em relação a isso, tá? Primeiro, a gente vai seguir uma linha do tempo. Eu já tinha falado que a espera ou não por Jesus estaria condicionada aos próximos resultados do Flamengo, tanto com o Maringá, tanto com o Curitiba, tanto com o Nublense pela Libertadores, e o primeiro resultado já não foi positivo. Isso levou a diretoria a agir de forma mais rápida, só que eu tenho alguns pontos a levantar em relação a isso, e por isso a gente vai para outro ponto, que seria a questão de Jorge Jesus. A situação do Jorge Jesus no Fenerbahçe foi discutida principalmente após a perda do jogo do clássico lá, tá? Por Galatasaray, onde o Fenerbahçe está disputando diretamente o campeonato turco, e isso desencadeou uma mini crise lá e botou em xeque o trabalho do Jorge Jesus, até pelo que estourou do áudio do Jorge Jesus, e ele deixou bem claro que sim, estaria negociando com o Flamengo, mas para quando terminar o seu contrato pelo Fenerbahçe, tá? Então, as notícias que saíram referente a isso é que amanhã Jorge Jesus e Fenerbahçe terão uma reunião, os diretores do Fenerbahçe terão uma reunião com o Jorge Jesus, e que sim, pode determinar a sua saída, mas isso está condicionado aos próximos resultados também. E aí a gente vai para outro ponto, que é a questão e as reações da torcida referente a esse condicionamento da possível saída do Jorge Jesus amanhã ou não, tá? Então, eu questiono e tenho a opinião que é o seguinte: entendo a diretoria pela apatia do time ontem de ir buscar uma solução imediata. Até o Jorge Sampaoli sim é uma solução imediata. Muita gente não está gostando da contratação dele. Eu vou dizer o porquê no decorrer do vídeo, mas eu entendo a diretoria buscar essa solução. Só não entendo a rapidez que foi esse negócio. Foi anunciado na parte do final da tarde, 7 horas mais ou menos, 8 horas, que o Flamengo estava negociando. 10 minutos depois que foi acertado a vinda do Jorge Sampaoli. Sabendo dessa reunião do Jorge Jesus amanhã, por que não esperar passar a reunião, ver o que aconteceria na reunião entre Jorge Jesus e Fenerbahçe, para depois tomar uma decisão, sabendo que Jorge Sampaoli não comandará o time no jogo contra o Curitiba no domingo. Então foi desnecessária a velocidade da contratação do Sampaoli, a velocidade com que se negociou a vinda do Sampaoli é algo bem questionável, sabendo dessa linha do tempo dos próximos acontecimentos. Então foi isso que desencadeou uma certa uma reprovação da contratação do Sampaoli por parte da torcida. E eu tenho essa opinião também. Estrategicamente, era melhor ter esperado a reunião de Jorge Jesus com o Fenerbahçe para depois tomar uma decisão se fica com o Sampaoli ou se o Jorge Jesus sairia de imediato para vir para o Flamengo. Mas entendo quem pense que o Flamengo não deve esperar por treinador nenhum. Esse é meu pensamento. Até amanhã, não vejo problema de esperar. Agora, até o final de maio, acho muito complicado esperar, sabendo a apatia e o estado que o time está. Aí a gente vai para outro ponto, que é em relação a pontos positivos e negativos do Sampaoli nos seus trabalhos, tá? Eu trouxe aqui até uma postagem que foi feita pelo Zupac, tá? Comentarista da ESPN, que ele pontua bem em relação ao que é que tipo de trabalho é Jorge Sampaoli. Eu vou trazer alguns pontos, a gente vai discutir esses pontos, e vou começar falando em relação ao trabalho técnico do Sampaoli, tá? Sampaoli é um excelente treinador, costuma ter rápida adesão em campo por parte dos atletas e do futebol. E o futebol é vistoso, intenso e ofensivo. Gosto muito, mas vejo duas questões. Nessa parte que o Zupac fala, o Sampaoli tem uma questão muito parecida com a do Diniz. Geralmente, quando o Sampaoli vem, no segundo jogo você já vê uma mudança tática positiva no time. Ele consegue
é fazer o time entender ele de forma rápida, entender a forma de que ele gosta de jogar de forma bem rápida, tá? Então esse é um ponto positivo para um time do Flamengo que hoje é um deserto de ideia, vontade e técnica, tá? Aí a gente vai para alguns pontos, ó. Gosta de jogar com ponta bem abertos, amplitude. Ele dá 2 exemplos: Soteldo e Marinho no Santos e Keno e Savarino no Atlético Mineiro. Aí a gente para pensar, como eu disse ontem, que provavelmente com o Sampaoli, Gabigol e Pedro disputarão diretamente uma posição, tá? Porque eu acho difícil, não é do estilo de jogo do Sampaoli jogar com 2 atacantes ali para dentro da área, tá? E ele continua pontuando. Segundo, o ambiente costuma ser pesado. O Sampaoli, diferente, a gente vê o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, que sempre estão ali com os funcionários, abraça, vai na tia da cantina, vai na tia da faxina, brinca, dá bom dia, faz musiquinha como o Abel faz, une todo mundo. O Sampaoli é o total oposto desse tipo de treinador. Ele trata mal o funcionário, ele tem discussões com o funcionário, ele tem discussões com jogadores, costuma pedir muita contratação, apesar que o Flamengo precisa de algumas contratações pontuais, mas costuma pedir muita contratação e tem muita papa na linha. Aí eu queria levantar uma questão. Paulo Souza e Vitor Pereira tinham as mesmas posturas com jogadores. Quando chegou aqui virou um gatinho. Rogério Ceni também tinha postura de cobrar jogador, de ir na mídia, cobrar jogador, falar de jogador, botar na mesa mesmo e falar: ó, esse cara aqui, o Paulo Souza, o Vitor Pereira principalmente, tinha muito essa postura. Chegou no Flamengo, se acovardou. Eu quero saber se Sampaoli terá esse mesmo pensamento. Porque o meu comentário ontem, naquela derrota de ontem, foi o seguinte: se o time poderia estar mal tecnicamente e taticamente, mas se é um treinador como Jorge Jesus e Sampaoli na beira do campo, eles não deixariam o time ficar apático como ficou ontem. Então eu espero do Sampaoli que seja enérgico, que seja sucinto nas suas questões, que bote sim jogador medalhão no banco, que acabe com essa vergonha que é a gente ficar dependendo de jogador. Aí eu volto à minha questão de que eu falei no outro vídeo, novamente. A diretoria do Flamengo tá buscando um treinador com o perfil do Sampaoli, do Paulo Souza, do Rogério Ceni e do Vitor Pereira, que faça a reformulação no time, porém sem expor a diretoria. Eles querem ficar amiguinho dos jogadores, mas querem que algum treinador venha e bata de frente com medalhões. Só vocês verem o perfil dos treinadores que o Flamengo tem trazido. Tirando Renato e Dorival, o Flamengo tem trazido treinadores que batem de frente com os jogadores, que têm essa característica de reformulação. E não querem se envolver nisso, não querem bancar o treinador, não querem ir lá no vestiário e falar: ó, esse cara é o nosso treinador e a partir de hoje é assim. Eles querem que o treinador se vire no vestiário, bote a cara e que eles fiquem amigos de todo mundo. A minha visão da diretoria hoje é essa. Eles entenderam que eles são refém desses jogadores, só que eles querem acabar com isso sem se envolver. Querem acabar com isso sem ir lá no vestiário, botando um treinador de culhão, como é o Sampaoli e o Vitor Pereira, para poder se esconder atrás desse tipo de treinador, tá? Então, continuando aqui, o Zupac botou: costuma ser um ambiente bem pesado, difícil de lidar, reclama muito, pede muito e é fechado em sua comissão. E nem sempre trata bem os funcionários do clube. Até por isso, seus trabalhos têm tendência de prazo válido curto. Por exemplo, cara, é insano saber que o Sampaoli fez um trabalho ótimo no Olympique de Marseille e depois saiu, pediu para sair. É insano, é insano. Ele teve um time... A diretoria se propôs a trazer alguns jogadores, mas não foi os jogadores que ele queria, porque ele queria jogadores de alto nível. Ele queria Cavani, ele queria Bruno Fernandes, ele queria jogadores desse calão. Porém, o Olympique de Marseille não tem cacife para isso. Ele tem que saber onde ele está se encaixando e por isso ele saiu. Só que o Sampaoli é esperto. Ele sabe que o Flamengo é vitrine. E se o Flamengo der essa vitrine pro Sampaoli, ele vai aproveitar sim. Se surgir uma oportunidade, ele não tem problema nenhum de pagar a multa e largar o Flamengo na mão. Esses são os pontos negativos do Sampaoli. Ele sim é um bom treinador, só que
nos bastidores é muito difícil de lidar. É um treinador exigente e a gente precisa de um treinador exigente, porém é um treinador que, cara, é bem complicado de lidar. Mas para dar um sacode nessa equipe, eu acho necessário. Ele não vai ter pena de botar nenhum jogador no banco e vai cagar para quem achar que ele tá errado. Ele vai simplesmente cagar para quem achar que ele tá errado. Entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que foi sim uma boa escolha, principalmente sabendo o que aconteceu ontem, aquela vergonha que aconteceu ontem lá no Paraná. Tá? A gente falou em relação à reunião do Ferrer com o JJ, falou sobre o Sampaoli. A gente vai falar sobre a reação da torcida, cara. Eu tô achando bem desproporcional a reação da torcida, mas é como eu falei, eu acho que isso está muito condicionado a que a maioria queria a volta do Jorge Jesus. Queriam que esperar, eu acho que era plausível esperar até amanhã, após a reunião do Fenerbahçe, mas não acho que o Flamengo tem que esperar até o final de maio, e eu vou dizer por quê. Quarta-feira a gente já tem um jogo no Blense. O segundo jogo da Libertadores, sendo que a gente perdeu o primeiro. O terceiro jogo da Libertadores é contra o Racing, que é um time tradicional, um time que dá sim trabalho ao Flamengo, um time argentino, e a gente sabe como é a Argentina na Libertadores. Pro próximo mês, a gente vai ter mais 3 jogos da Libertadores. No próximo mês, a gente está em abril. A gente está no meio de abril. Pro próximo mês, a gente tem mais 3 jogos. A gente espera o Jorge Jesus até o final de maio. E se a gente já estiver fora da Libertadores e da Copa do Brasil, como fica? Qual vai ser a atitude? O que adianta a gente esperar até maio o Jorge Jesus e receber ele em 10º no Brasileirão, fora da Copa do Brasil e fora da Libertadores? A gente tem que se pensar nisso também, tem que botar isso em mente. Para mim, não vale a pena esperar ele até o final de maio, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Saudações, rubro-negro.